Senhora Presidente, membros da mesa, Sr. Representante do Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, cidadãos e cidadãos. Eu vou colocar 4 questões, 4 matérias que tínhamos indicado para as perguntas. A minha primeira questão tem a ver com transparência. A comunicação social noticiou que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro comprou 2 apartamentos e decidiu unir as 2 frações num duplex e só comunicou as obras depois das notícias. O Presidente da Câmara de Lisboa assegurou que ele agiu dentro da lei e que trata de igual forma todos os municípios. Como foi noticiado pela SIC Notícias, foi efetuada ontem uma vistoria com a presença de um adjunto da vereadora do Urbanismo e da Transparência e Prevenção da Corrupção e uma diretora de departamento. A vistoria foi feita a pedido do interessado ou é de iniciativa da Câmara. No âmbito da vistoria, o que é que foi verificado? É comum os adjuntos da vereadora ou dirigentes municipais participarem nas vistorias? As vistorias obedecem a critérios técnicos ou políticos? Segunda questão, a segunda pergunta, outro tema, que trazemos hoje, prende-se com a evolução dos compromissos e da estratégia para o combate às alterações climáticas do município. Desde o início deste mandato que o Sr. Presidente Carlos Moedas evocou a si o próprio tema das alterações climáticas, por supostamente se tratar de uma das mais altas prioridades para o seu mandato. A nossa questão é simples. O Sr. Presidente recebeu na pasta de transição em 2021 um plano de ação climática 2030, o PAC do 2030, que foi aprovado em reunião de Câmara neste mandato e permitia cumprir a Lei de Bases do Clima. Seríamos a primeira cidade do país a cumprir esta exigência legal, com a qual continuamos em falta. O Sr. Presidente podia ter alterado o plano de acordo com a sua visão e procedido à sua aprovação. Mas passou todo o mandato e nada aconteceu, porque não há visão, nem plano aprovado, nem novo plano. E, entretanto, comprometeu a cidade com um contrato climático assinado com a Comissão Europeia, que inclui o plano de ação e plano de investimento, que foi publicado em inglês e que apenas foi divulgado para a comunicação social. Esta Assembleia nem conhecimento formal tem destes documentos, quando é desta Assembleia a competência para deliberar nesta matéria. Reiteramos a pergunta que já fizemos várias vezes. Onde está o plano de ação climática 2030? Porque é que não foi ainda aprovado 3 anos e meio depois, colocando Lisboa em cumprimento da Lei de Bases do Clima? A nossa terceira questão também tem a ver com as alterações climáticas, concretamente com a adaptação à escassez de água através da reutilização de água em espaço público. O Sr. Presidente recebeu também do Executivo anterior um plano estratégico de reutilização de água que previa não apenas a rega, já em curso no Parque das Nações, mas a extensão de uma rede de distribuição de água para reutilização. Esta rede, que o anterior Executivo deixou parcialmente em projeto, carecia de restante desenvolvimento. Um trabalho pioneiro na reutilização de água em meio urbano está comprometido por falta de empenho deste Executivo com decisões que melhorem a vida da cidade e a qualidade de vida dos cidadãos por muitas gerações. Perguntamos, onde está o desenvolvimento do plano estratégico de reutilização de água para podermos continuar a ter uma cidade com espaços verdes, mas sem comprometer o futuro, poupando este recurso tão precioso? Por fim, uma quarta questão. O último plano municipal para a integração dos migrantes, aprovado por esta Assembleia, foi para os anos 2020, 2022 e foi aprovado pelo anterior Executivo Municipal. O atual Executivo não apresentou até hoje qualquer plano municipal para a integração dos migrantes. Estamos certos que não é por inércia dos serviços, mas por ausência de decisão política deste Executivo, pelo seu desinteresse em contribuir para uma boa integração dos imigrantes de que o país necessita. Sabemos que o plano existe, mas até hoje nem sequer foi convocado o Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania para ser ouvido, como foi pelo Executivo anterior, pelo plano 2020-2022. Vários membros do Conselho manifestaram já junto do Departamento dos Direitos Sociais o desconforto pela ausência do avanço da discussão do plano. Recentemente, o atual Executivo decidiu abrir um período de consulta pública de um projeto de regulamento geral para o Conselho, sobre o qual o Conselho, que aliás só reuniu uma vez neste mandato, não foi sequer consultado. A pergunta final que deixamos é esta. Vai este Executivo avançar antes das próximas eleições autárquicas com o novo plano municipal de integração de migrantes de Lisboa ou continuaremos sem plano em vigor? Disse.